E aí, guris, Bom dia, senhor. tudo bom aí com vocês? Conseguiram descansar um pouco aí, né, nessas férias, descansar um pouco a mente? Sim, Porque fisicamente dá para descansar à vontade, né? Mas é bom ter esse respiro aí, né? Fala, tranquilão, cara. Gente, já vou avisar de antemão. Agora umas 10 e pouquinho assim, a minha internet começou a falhar, então pode ser que às vezes ela caia durante a aula. O pior é que ontem ficou de boa o dia inteiro, estava de boa um bom tempo assim, e hoje começou a dar essas falhas, tá? Então, caso eu esteja no meio da explicação e caia, peço que vocês sejam pacientes e continuem na aula, beleza? Deixa eu ver aqui mais. Só de boa, né, Zago? Tranquilo, então. Bom, eu vou passar alguns recados gerais, que eu acho que alguns professores já devem ter falado com vocês, mas só para a gente ir alinhando as coisas, tá? Ah, realmente eu espero que a gente tenha aí um bom bimestre, sem muitas dores de cabeça aí. O bimestre anterior também foi tranquilo, então acho que esse bimestre também será tranquilo. Não sei se nessa sala teve, mas para aqueles que ficaram de recuperação, semana que vem estarei passando para vocês com o devido prazo, via Agenda Edu. Então, deem uma olhada a partir da semana que vem, depois da 1 hora da tarde, tudo, eu vou começar a enviar aí para vocês com os prazos. E peço que obedeçam os prazos, senão acaba complicando toda a minha vida. Tá? Mas aí eu mando direto para quem ficou de recuperação, beleza? E não precisa ficar muito temeroso, que o trabalho não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Vocês só vão ter que ler um livro e fazer o resumo dele, mas suave. Deixa eu ver aqui mais. Ah, esse bimestre, a dinâmica então das aulas vai mudar um pouquinho, porque esse bimestre a gente tem um ponto extra aí para vocês, mediante a participação, né, realização das atividades, né, a participação das aulas. Eu ainda, como no ensino médio, eu só tenho uma aula por semana, eu não sou muito de pedir tarefas, essas coisas assim, eu ainda estou vendo como eu vou colocar essa questão. Mas 2 pontos que são certos, que eu vou considerar em relação, quer dizer, 2 partes que são certas que eu vou considerar em relação a esse ponto extra. Que é, a partir da semana que vem, eu vou fazer a chamada com vocês, tá? Então, o controle da chamada vai ser importante. Como eu sei que pode ter alguns, embora nossas aulas geralmente são as últimas, quer dizer, geralmente não, nossa aula é a última, então espera-se que vocês já estejam acordados. Mas como eu sei que sempre tem aquele lá que pega, responde a chamada e volta a fazer alguma outra coisa que não seja prestar atenção na aula, pode ser que então durante a aula eu vou fazendo que nem eu geralmente faço na aula normal. Pergunte para fulano de tal, para fulano ou para outra pessoa algo relacionado à matéria. Então vou usar aqui o Zago de exemplo, só e é só um exemplo. Então, Zago, você pode me explicar então quais eram as fases da Idade Média, as fases da Idade Média dentro da filosofia? Daí o Zago me deixa num vácuo por um tempo que eu sei que uma pessoa que está prestando atenção na aula não demoraria para responder. Então, o que automaticamente eu sei? Que ele não está prestando atenção, que ele não está prestando atenção na aula, tá? Mas, professor, eu não gosto de ativar meu microfone, eu não gosto de ativar a câmera, e aí? Você não precisa ativar o microfone. Se você não quiser ativar a câmera também, você não precisa. Eu acho melhor porque fica mais para mim
fica como se estivesse em aula mesmo, tá? Pelo menos poder ver vocês. Mas vocês têm a opção aqui no chat, vocês podem mandar até mesmo o chat particularmente direto para mim. Então, né, vocês têm aí as ferramentas necessárias aí para participar. Pode ser também, que eu estou estudando aí, que eu faça alguns trabalhos com vocês, né? Então, vocês vão se dividir em grupos ou até mesmo em duplas. E aí, então, vocês façam um trabalho e daí na outra semana apresenta, tá certo? Tudo isso para motivar, para fazer com que vocês participem um pouco mais nas minhas aulas. Não, não vai ser a partir da semana que vem. Semana que vem a gente vai ter aula de sociologia. Pode ser que lá na semana que vem eu faça a divisão dos grupos, mas acho que a apresentação do trabalho vai ficar para a terceira semana, porque eu ainda tenho que estruturar direito como é que vai fazer, tá certo? Mas no roteiro, né, no roteiro você já no roteiro ali eu já tenho alguma coisa esboçada, tá, dessa atividade complementar. Não sei se vocês já receberam o roteiro da segunda semana, eu acho que não. Mas daí a gente conversa melhorzinho, que eu estou estruturando essa parte, beleza? Só para então para mostrar para vocês que vai ter essa diferença. O sábio nunca diz o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Você correu no Google para pegar essa frase agora, né, Osago? Pois bem, gente, tudo certo. Então, alguma dúvida em relação à questão desse ponto extra, de como a gente vai proceder em relação a esse ponto extra? Algum questionamento? Tá tranquilo, senhor. Ok. Então, vamos começar a aula de hoje. A gente vai continuar aqui. No finalzinho do segundo bimestre, né, em filosofia, nós pegamos e estávamos estudando a filosofia medieval e vimos Santo Agostinho. Hoje a gente vai estudar a segunda parte da filosofia medieval, que é a escolástica, e nós veremos aí um dos maiores expoentes da filosofia medieval dentro da escolástica, que é Tomás de Aquino, beleza? Deixa eu aqui então compartilhar a tela. Bom, galera, a título de curiosidade também, como a princípio daria para... A princípio que eu pensei assim, aqui a explicação termina rápida, né? Vai terminar de modo rápido aqui. Se sobrar um tempo aí, eu lembro que alguns pediram, então eu preparei, né, algumas curiosidades relacionadas à Idade Média, né? Então, para a gente ver como é que seria a Idade Média, tá? Como eu falei, provavelmente, muitas das coisas que eu peguei se fala sobre a Baixa Idade Média. Vamos lá, algumas coisas que nós precisamos recapitular em relação à Idade Média, aquilo que nós chamamos de período medieval dentro da filosofia, ok? Na história, nós temos o desmembramento da Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Na filosofia, a gente desmembra a Idade Média entre patrística e escolástica. Nós, anteriormente, estudamos a patrística, então só vamos retomar aqui. Né? Então, o que acontece na Idade Média? Nós temos o surgimento do cristianismo. O que nós entendemos como período de Idade Média? Justamente o período histórico que está no meio, por isso média, entre o período clássico e o iluminismo. Beleza? Entre o século das luzes, que vai ser chamado depois de Idade Moderna. Beleza? Então, esse grande intervalo de tempo nós chamamos de Idade Média. E que na filosofia ela é dividida na patrística e na escolástica, como eu trabalhei com vocês na outra aula. O que é característico aqui, em especial no início da Idade Média, ou seja, a gente pegar aqui ainda na patrística, tá? O diálogo, melhor dizendo, na Idade Média como um todo, tá? Fica mais fácil para vocês entenderem.
O diálogo entre a filosofia grega e a tradição judaica dentro do cristianismo, para fundamentar as bases do cristianismo. Por que inicialmente eu comecei a falar que principalmente na patrística? É porque na patrística você tem toda uma preocupação, né, de realmente criar e estruturar a doutrina da igreja. Tá? Então, é ali que você tem os principais, os primeiros padres da igreja, os primeiros doutores da igreja e tal, que são aqueles que ficam responsáveis, tá, por formularem toda a doutrinação cristã. Lembrando que eu falei, uma das grandes características do período medieval é o cristianismo, é o surgimento do cristianismo. Mas quando o cristianismo ele não surge já com toda uma doutrina, ele não surge já com toda uma dogmática. Ele tem os seguidores de Jesus, os seguidores de Cristo, pegam e anunciam a mensagem de Cristo transmitem a mensagem de Cristo, mas não se cria uma doutrina, não se cria uma dogmática ainda no início. Então, por isso que você tem todo um passo, né, de ir criando esse sistema, tá, religioso. Dentro da patrística, nós teremos, né, os padres apostólicos, os padres apologéticos, os padres do deserto. Tá? O que vem a ser isso? Os padres apostólicos vêm naqueles períodos que eu falei, período apostólico e subapostólico, que seria, então, período apostólico. Jesus foi crucificado, já ressuscitou, já teve o Pentecostes e tal. Aí os apóstolos estão cuidando dessa igreja. Né? Os apóstolos estão anunciando o evangelho. Subapostólico já é uma geração posterior dos apóstolos, ou seja, seriam os discípulos dos apóstolos que continuam transmitindo a mensagem, tá, do evangelho. Aí, se nós pegarmos aí, então, quem são os padres apologéticos? Apologia é defesa. Então, seriam aqueles padres que, o período apologético, a gente pode falar assim, né? Seriam aqueles padres que dedicaram a sua vida, dedicaram toda a sua obra em defender o cristianismo. Beleza? Então, a gente pode falar, por exemplo, que Agostinho, ele é um padre apologético. Tomás de Aquino, ele pode ser também considerado um padre apologético. Ambrósio também é um padre apologético. E, ao mesmo período juntamente no período apologético dentro do cristianismo, aí dentro da Idade Média, nós também teremos os chamados padres do deserto, que serão aqueles religiosos que vão se dedicar a uma vida eremita. Né? Vão se refugiar nas cavernas, vão se refugiar no deserto, vão se dedicar a uma vida inteira de penitência, oração e jejum, né? Se alimentando de insetos, conseguindo beber a água que lhe aparece e por aí vai, tá? E aqui também eu ressaltei alguns outros nomes. Como a gente já viu Santo Agostinho, não vou ficar retomando aqui, mas a gente já trabalhou. Opa! E aqui, então, a gente vai para Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele já é do período que a gente chama da escolástica, tá? O que é a escolástica? Então, na apostila de vocês, lá na página 67, já vem trazendo toda uma definição sobre a escolástica. Quais são alguns pontos importantes que nós devemos ressaltar? Por que recebe esse nome? Justamente porque foi o período em que começou a ser construído as primeiras universidades dentro da Europa, tá? E até mesmo, quando se olha para a Idade Média e fala a Idade Média é uma idade das trevas, como eu falei, vocês precisam entender sempre que essa visão é uma visão preconceituosa e errônea da Idade Média, tá? Porque o que nós temos, a gente pode falar assim, o que nós construímos hoje, né, o que nós temos hoje é fruto da construção da Idade Média. Tá? Se vocês pegarem as universidades mais tradicionais, foram universidades que surgiram com a Idade Média, tá certo? Então, você tem todo um conhecimento desenvolvido aí durante a Idade Média, né? Em especial no período da escolástica. Se não me falha a memória, né, a iniciativa de criar as universidades e tal vem dos reis do período carolíngio, tá? Aí, então,
eles tentam até mesmo copiar um pouco o modelo, né, aqui você já tem um contato com o mundo árabe, né, com a parte oriental do mundo, com o Império Bizantino e tal. Então, maravilhado pelas bibliotecas do Império Bizantino, pela forma como os orientais se estudavam, esses reis, então, eles trazem, começam a fundar instituições, tá, para promover o estudo. O que eles estudavam nas universidades? Quais eram as disciplinas que se tinham nas primeiras universidades? Primeiro, também é importante lembrar que a universidade, tá, quando surgiu na Idade Média, literalmente tinha essa visão universal, por isso recebe esse nome, universita, né, universidade. Né? Então, o ensino, ele era um ensino global. Tá? Não é o que nós temos hoje nas universidades, assim, eu vou para uma universidade e vou fazer uma faculdade específica em algo. Tá? Então, por exemplo, eu estudei numa universidade e me formei em filosofia. Estudei numa universidade e me formei em engenharia. A ideia era você ter um ensino, geral, tá? Aquilo que a gente chama de um ensino geral. Ensino universal, melhor dizendo. Posteriormente, você ia se especializar em uma área, que aí seria você ter o título de doutor, né? Ou seria o doutorado, como nós conhecemos. Não como nós conhecemos hoje, porque o mestrado e o doutorado diferenciam um pouco daquele período. Então, quais eram as disciplinas que eles estudavam? Geometria, tá? Nesse caso, a geometria euclidiana, lógica, metafísica, ética, medicina, física e direito. Né? Esses eram as principais disciplinas que você tinha dentro de uma universidade. É óbvio que daí também vai se ter a teologia, né? Você vai começar a ter o desenvolvimento das universidades de teologia. Mais para frente, aí você vai ter as universidades de engenharia, né? Vai ter as universidades próprias para navegação, as escolas de navegadores, né? Que vem dessa questão das universidades do período da escolástica. Então, o que é importante vocês terem em mente aqui, que parece que eu estou dando muita volta, né? Que a escolástica recebe esse nome justamente por toda essa composição do surgimento das primeiras escolas ou das primeiras universidades, tá? Lembrando sempre aqui que a gente está falando, tá, galera, da educação já para adultos. As crianças aqui, primeiro, o conceito de criança, o conceito de infância, como a gente pode ver, não existia ainda na Idade Média. O conceito de infância é algo mais moderno, tá? Então, eles não se preocupavam muito com a educação infantil. Professor, eram todos que podiam estudar na Idade Média? Olha, a gente já pode fazer uma breve dedução aqui que não, tá? Somente aqueles que sabiam ler e escrever poderiam estudar nas universidades. Alguém deve estar pensando assim, professor, mas isso é óbvio. É tão óbvio, mas a gente não para pensar que, na Idade Média, a grande parcela da população era analfabeta. Então, basicamente, quem eram as pessoas que tinham acesso a esse tipo de educação? Os membros da igreja, em especial alguns padres, porque nem todos os padres sabiam ler e escrever, tá? Então, alguns padres, alguns membros da igreja e os nobres, tá? Em especial a realeza, tá? Até mesmo, se vocês forem analisar, depois vocês pegarem aí para ver, por exemplo, Faculdade de Notre Dame, Faculdade de Bourbon, essas principais faculdades, vocês vão começar a ver que geralmente tem a casa de algum nobre por perto, né? Ou é perto de algum outro palácio, beleza? Então você tinha essa questão. A educação... Oi, alguém falou Senhor, alguma coisa? mas quando você falou assim, nem todos os padres sabiam ler e escrever, mas, tipo assim, quando eles celebravam as missas, eles não eram, tipo, obrigados a saber ler, porque eles liam a palavra, o evangelho, né, pro povo. Então, né? Aí que tá. Geralmente, esses padres que não sabiam ler e escrever, né? Porque que acontece? Realmente, na Idade Média, saber ler e escrever é algo para poucos, tá? Mas aí, eu não lembro direito como é. Esses padres que não sabiam ler e escrever, eles não celebravam missa.
né? Eles faziam outros sacramentos. Eles poderiam ouvir uma confissão, eles poderiam ser vigários, entendeu? Mas eles não assumiam uma paróquia. Eles poderiam até fazer o sermão. Porque, por exemplo, você pode ver que dentro da liturgia, aqui peço o Vênia para falar, dentro da liturgia católica, não é de exclusividade do padre ler o evangelho. O diácono pode ler o evangelho, o seminarista, se ele já recebeu essa permissão, ele pode ler o evangelho. Tanto se você pegar e assistir missas, geralmente com os papas, com os bispos, você pode ver, não é o papa, não é o bispo que lê o evangelho, é alguma outra pessoa, tá certo? Não estou falando porque eles não sabem ler, óbvio, porque atualmente, né, já é totalmente diferente. Mas naquela época, então, os padres que não sabiam ler e escrever, eles faziam outras funções que não administrar as paróquias, tá certo? Obrigada, senhor. Imagina. Então, vamos lá. Dentro desse período também, é importante a gente falar. Conforme a gente vai avançando na Idade Média, começa a surgir as ordens monásticas, tá? Ou as ordens eclesiásticas, que são pessoas que dedicaram a sua vida a seguir aquilo que eles acreditavam que era a mensagem de Jesus. Então, por exemplo, você vai ter lá na cidade de Assis, na Itália, um carinha chamado Francisco, que vai viver uma vida em pobreza, porque ele acha que o evangelho, a mensagem de Jesus, é viver uma vida na pobreza. Aí esse grupo de pessoas que seguem Francisco acabam sendo chamados de franciscanos, né? E com o passar do tempo, o Papa ele vai e oficializa os franciscanos como sendo uma ordem eclesiástica. Conforme a gente tem Francisco, nós começaremos a ter outras pessoas que vão também fazer isso e que vão acabar criando suas ordens, tá? Então, você começa a ter a ordem dos franciscanos, a ordem dos dominicanos, a ordem dos beneditinos, teremos também a ordem dos agostinianos, tanto que, por exemplo, Lutero, ele era agostiniano. Essas são as principais. Você vai ter depois, mais para frente, vai surgir os jesuítas e por aí vai. Mas, nesse momento, também começa a surgir as ordens eclesiásticas. Por que eu estou falando isso? Tomás de Aquino, ele era um monge da ordem dos dominicanos. E, a título de curiosidade, eram os dominicanos que eram responsáveis pelo Tribunal da Santa Inquisição. Então, qual que a gente pega assim? Essa ordem, ela já tinha como posso falar, carisma deles, o estudo, tá? E aí você vai ter essas ordens monásticas, cuja muitas ordens serão de clausura, na qual o noviço ou a noviça entra no mosteiro e não sai mais para o mundo. Ele recebe os hábitos, né? Ele vai ter todo um processo, e aí então ele fica enclausurado, se fecha para o mundo, tá? E aí então vai se dedicar aos estudos e oração, né? Mas aqui no caso, os dominicanos, acho que a vertente que Tomás de Aquino seguia não era de clausura. Mas Tomás de Aquino ele vai dedicar a sua vida ao estudo, tá? Há uma brincadeira que se faz dos historiadores da filosofia que falam que Tomás de Aquino também tinha um apelido de boi mudo. Por que disso? Porque diz que o cara era gordo pra caramba e não falava, porque só ficava estudando, né? Tanto que diz que no lugar onde ele se sentava na mesa tinha um recorte para a barriga dele, de tão gordo que o cara era. Na foto não aparece aqui muito ele gordinho, mas tem outras fotos, se vocês forem ver, ele é bem rechuchundo. Pois bem, nesse momento aqui, que a gente precisa também reforçar, só uma coisa, gente, até que vocês estão conseguindo acompanhar a explicação, tem alguma dúvida? Alguém já começou a bugar? Já entrou em devaneio? Pelo menos pra mim tá de boa. Tá tranquilo por enquanto, senhor. Tranquilo, beleza, então. A coisa vai começar a complicar depois nos próximos slides. O que é importante a gente ressaltar dessa transição da patrística para a escolástica é que, lembra que eu falei que Agostinho,
ele vai estudar Platão, porque Platão era o único filósofo, até então, traduzido para o latim. Com o encontro do mundo ocidental com o mundo oriental, né, principalmente aí por causa das cruzadas e diversos outros motivos, nós teremos que se descobre no Império Bizantino traduções, né, feitas por árabes ou por judeus dos textos aristotélicos, né? Então você começa a ter toda uma preocupação da igreja em tentar cristianizar os textos aristotélicos. Então a gente pode falar que na escolástica nós temos essa guinada de Platão para Aristóteles, justamente porque o Ocidente ele começa a receber mais textos relacionados a Aristóteles, ok? É até interessante essa questão da cristianização dos filósofos pagãos, né, dos filósofos clássicos, no caso Platão e Aristóteles. Aparece isso no filme, embora o final do livro é diferente do final do filme, O Nome da Rosa. Quem tiver interesse, assista lá o filme, é bacana, ou se não, leia o livro. Mas você tem essa discussão aí em relação às obras aristotélicas, que não eram vistas com bons olhos dentro da igreja. Tá? Por isso que você tem todo um processo de cristianização das obras de Aristóteles. Tanto que, também a título de curiosidade, as ideias de Tomás de Aquino não foram aceitas de imediato. Tanto que, na verdade, um dos papas da época, agora me fugiu o nome, manda queimar todo o conjunto literário de Tomás de Aquino. A sorte que nós tivemos que teve um monge que escondeu essas obras, e só mais para frente a teologia de Tomás de Aquino passou a ser valorizada, ok? Então aqui Tomás de Aquino ele vai sofrer influência do pensamento aristotélico. E a gente vai ver agora nos próximos slides que é é um pensamento muito lógico, tal como era de Aristóteles. As suas principais obras são Suma Teológica e Suma contra os Gentios. Na Suma Teológica, né, Tomás de Aquino ele busca estruturar e fundamentar toda a sua visão de teologia cristã. Tá? O que ele acha que deveria ser certo, o corpo doutrinário, como deveria ser a visão teológica do cristianismo. Beleza? Já na Suma contra os Gentios, é um texto feito por ele para justamente rebater, para você poder debater, melhor dizendo, as ideias pagãs. Beleza? Lembrando ainda que nesse período você tem ainda missões evangelizadoras. Tá? Você tem ainda também, aqui nesse período, você já tem o Tribunal da Santa Inquisição e você tem muitas heresias surgindo nesse período. Né? Então, ele fala assim, olha, então a ideia da Suma contra os Gentios é combater as heresias. Tá? Seria tipo, vamos colocar assim, um texto, uma obra que como debater como converter um pagão, como debater com algum cara que venha da filosofia pagã e não quer o cristianismo. Então seria isso, tá? As ideias da Suma contra o Gentio. É uma obra que tem como meta, né, a conversão, a evangelização e bem como também a defesa do cristianismo, beleza? Então, só para recapitular aqui, Suma Teológica mostra o corpo a visão doutrinária de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, e a Suma contra os Gentios seria, então, um texto de apologia ao cristianismo, tá? De defesa ao cristianismo contra as ideias pagãs ou gentias. Dentro da Suma, e uma das ideias que se tinha, né, muito em voga era como é que nós podemos explicar a existência de Deus? Beleza? Porque, veja, se nós pegarmos lá na Patrística de Santo Agostinho, basicamente Santo Agostinho, a grosso modo, tá, gente, dando uma bela pincelada na obra de Agostinho, ele já parte do princípio que Deus existe. Então, ele não tem nem que sequer explicar a existência de Deus. Lembra lá a tese da iluminação divina? Se eu acabo tendo uma fé verdadeira, é a partir daí dessa fé que eu começo a ter uma razão verdadeira. Né? O Santo Agostinho, se a gente pegar mais ou menos, ele une fé, ele vai unir a razão por meio da fé. Por isso que eu falei que ele é uma das linhas mais fideístas.
Tomás de Aquino, ele vai também sofrer influência de Agostinho, tá? Mas ele fala assim, mano, peraí, eu tenho que explicar a existência de Deus, ou tenho que mostrar que dá para ser provada essa existência. E como um bom aristotélico, o que ele faz? Ele usa a metafísica de Aristóteles, por isso que lá quando a gente vai ver Aristóteles, eu falei sobre a teoria do motor imóvel, e a partir de toda a metafísica aristotélica, ele cria a chamada teoria das 5 vias, que é, por meio dessas 5 vias, eu consigo provar a existência de Deus. Tá? Basicamente, mais ou menos assim que ele está falando. Nego, senta aqui. Você quer se converter no cristianismo? Você quer acreditar que Deus é uno? E você quer acreditar no meu Deus? Beleza, eu vou fazer você acreditar em Deus em 5 passos. Se você não acreditar em Deus em 5 passos, meu amigo, não tem mais o que fazer, tá? Basicamente. Óbvio que eu estou explicando aqui muito, muito mesmo a grosso modo. As 5 vias para vocês, caso alguém perca aí algum eixo, alguma coisa assim, queira ler na apostila, está na página 68, tá? Nessa segunda coluna aqui, na página 68. Mas agora eu vou começar a explicar via por dia. Então, antes de chegar aqui... Então, veja só. Aqui, olha que interessante como é que Tomás de Aquino faz a união entre fé e razão. Como eu falei, se nós pegarmos aqui Agostinho, ele une fé e razão por meio da fé. Tá certo? Tomás de Aquino, ele vai promover a união entre fé e razão já mais para um lado racional. Ele vai mostrar que é possível racionalmente eu fortalecer a minha fé e minha crença em Deus, tá? Então, o primeiro conceito, a primeira via é chamada via do movimento. Essa via, Tomás de Aquino pega a ideia de ato e potência de Aristóteles. E o que ele vai defender? O que Aristóteles defendia, né? Se tudo é movido, possui um motor primeiro, que realiza tais atos. É necessário que este realizam tais atos também carecem de um motor que os leve, ao menos pensar tais atos e que não seja movido. Então, lembra lá da teoria do motor imóvel de Aristóteles. Tá? Lembra lá, ato e potência. O que é o ato? O aqui, o agora. O que é a potência? Aquilo que eu posso vir a ser. Ok? Eu sempre faço o movimento de sair do meu ato para atingir a potencialidade. Ora, mas para me movimentar é necessário que algo primário me dê esse movimento. Mas se eu ficar toda hora indo para trás, vai virar algo cíclico. E eu não vou chegar na origem, né, na origem primária, vamos colocar assim, da coisa. Então, lembra que Aristóteles faz? Ele fala, olha, tem então a figura do primeiro motor imóvel, que é puro ato, tá? Por ser puro ato, ele não é movido, mas move as coisas. O que Aquino vai fazer? O que Tomás de Aquino vai fazer? Por meio das leituras de Aristóteles, por meio, né, das Sagradas Escrituras, ele vai falar o seguinte, olha, esse primeiro motor imóvel que Aristóteles está falando aqui é Deus. Não tem outra explicação. Tá? Só que Aristóteles não usou o termo de Deus porque no período em que ele nasceu ainda nem tinha cristianismo. O evangelho não chegou a ele. Porque, basicamente, se ele tivesse ouvido o evangelho, ele ia pegar e falar assim, cara, isso cai perfeitamente como Deus. E aí, Tomás de Aquino se fundamenta também naquela passagem que Moisés fala, conversa com Deus e tal, e Deus responde, eu sou o que sou, eu sempre sou. Então, Tomás de Aquino vai pegar e falar assim, olha, então Deus, ele é. A partir dessa primeira via, eu consigo perceber que Deus, ele é o ser que movimenta as coisas, mas ele é puro ato. Ele é aqui, agora.
Daí depois eu não vou entrar nas noções de tempo, de Deus e tal, porque é bugar mais a mente de vocês. Mas, em outras palavras, o que Tomás de Aquino está falando é que Deus seria a figura do primeiro motor imóvel de Aristóteles. Tá? Em outras palavras, aquilo que Aristóteles chama de primeiro motor imóvel, Tomás de Aquino vai falar que é Deus. E ainda vai completar. E gravem esses termos aqui que vai aparecer no último slide, interessante para a gente debater. A partir daí, a Tomás de Aquino vai abordar a definição de que Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente, pode tudo. Onipresente, está presente em todos os lugares. Onisciente, tem conhecimento de tudo. Então, Deus, ele é puro ato. Então, vamos lá. Dentro dessa cartilhazinha aqui do tio Aquino, a primeira coisa é falar sobre explicar a via do movimento. Tá? A partir de toda a filosofia aristotélica, pegando as Sagradas Escrituras, explicar que Deus ele é puro ato, que ele que é o ser que dá origem às coisas. Se a situação não ajudou, se está difícil ainda para o cara entender que realmente Deus ele é uno, Deus ele é o ser que dá origem a tudo, ele é o Criador, tá? Isso é uma coisa muito importante. Aí então a gente vem para a segunda via. Aqui, só deixa eu diminuir aqui para poder fazer a leitura, senão eu não vou conseguir. A via da subordinação das causas eficientes, tá? Deixa eu ver se eu não vou confundir aqui. Vamos. O que fala essa via? Toda matéria que se entrega à efetivação da sua potência, torna-se ato. O que é a subordinação das causas eficientes? Então, é isso. A matéria que se subordina a se tornar, atingir a potencialidade dela, tornando-se ato. Tá? Lembra lá da teoria das quatro causas? A causa formal, a causa eficiente, a causa final e por aí vai. Então, seria isso. Mas só que uma coisa não pode causar a si mesma. Tá? Então, por exemplo, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Se a gente pegar, o que é subordinação de um ser? Ora, para eu poder existir, tá? Então, para esse meu ser, Emílio, ou seja, para essa matéria que nós chamamos aqui de Emílio, atingir todas as suas potencialidades, tá? Ser professor, seja lá, tudo aquilo que eu posso vir a ser, eu tenho que me subordinar a uma causa eficiente, a uma causa externa a mim. Ou seja, a causa que me deu origem. Beleza? Vocês estão conseguindo acompanhar esse raciocínio ou alguém já se enrolou demais? Não, senhor, por enquanto tá ok. Tá? Vocês vão vendo que uma via é consequência lógica da outra, tá? Então, o que eu falaria? A minha causa eficiente são os meus pais. Tá? Aí, depois, eu vou estar podendo ter a efetivação das minhas potencialidades. Mas eu não posso falar, vou existir, puf, nasci. Tá? Lembra lá, eu tenho que ser subordinado a uma causa. E que essa causa não pode originar a si mesma. É aquele princípio da teoria das quatro causas que eu falei. Uma causa não pode... tudo aquilo que se move tem que ser movido por outro. O que então Tomás de Aquino ele pega? Olha, se eu já defini que na primeira via Deus é puro ato, Deus é o que move as coisas, então necessariamente Deus é a causa de todas as coisas. Então, a causa de eu existir, a causa de vocês existirem, a causa de nós estarmos aqui, tá? A causa eficiente de tudo isso é Deus. Porque é Ele que gera o movimento em nós. Tá certo? Então, percebam como a primeira e a segunda via estão ligadas, é uma consequência lógica. Aí, meu amigo, se você está lá tentando converter o pagão, e mesmo assim ele falou que não vai, que não está acreditando, nós vamos, então, para a terceira via, que seria a via da contingência dos seres.
Vamos ler aqui o que ela está falando. Todos os seres, por algum momento, não são nada, não existem. E, por algum momento, passam a ser, passam a existir. Torna-se necessário que para os seres existirem, haja um ser que sempre foi, que sempre existiu. Nossa, professor, está falando ser, existir e tal, não entendi nada. Então, de novo, vou me usar como exemplo. Ora, o que Tomás de Aquino está falando? Para esse ser que nós chamamos Emílio, em um momento, o ser Emílio nunca existiu. Em um dado momento, eu nunca existi. Tá? Se a gente pegar assim, antes de dezembro de 93, eu nunca existi. Ok? Mas, a partir de uma certa data, em dezembro de 93, eu passei a existir. Só que, como é que funciona isso? Por quê? Tá miado, menos Ai, 90. Jesus do sul, que susto. Nossa, mano. Ó, não mata eu do coração, não, velho. O que aconteceu aí? Quem que falou? Alguém tinha falado alguma coisa que tenha me assustado? Foi a Catarina? Eu tô aqui tão imerso no negócio, do nada surto. Mas tentando retomar aqui o raciocínio, peço desculpa por esse momento vexatório, mas deixa eu retomar aqui. Então, vamos lá. Se na segunda via eu acabei de afirmar que nenhuma matéria pode ser causa dela mesma, é necessário que agora, na terceira via, se eu estou falando que em algum momento o ser não existiu e passa a existir, é necessário, tá? É logicamente necessário que exista um outro ser anterior que me origine. Tá? Se a gente pegar então e falar assim, de novo, os meus pais existiam antes de mim, é por causa dos meus pais existirem antes de mim que eu posso existir. Aí, o que acontece? Mais uma vez, se a gente sempre for retrocedendo, vai virar um ciclo vicioso. O que Tomás de Aquino pegou e falou assim, vem aqui, meu filho, eu não estou falando que Deus ele é o princípio de tudo, puro ato, ele é, tá? Ele só existe. Eu acabei de falar aqui na segunda via que Deus, ele é a causa de tudo, tá? Logo, Deus, ele é um ser necessário, né? Ele é o ser necessário. É só por meio de Deus, tá, que a gente pode existir. Então, a minha existência é fruto da existência de Deus. Tá? Então, se um dia algum ateu chegar para você e falar assim, não, mas prova a existência de Deus, Tomás de Aquino falaria assim, olha, o fato de você existir já mostra que Deus existe, porque você não conseguiria existir sozinho, tá? Daí você, não, mas só que meus pais existiam antes de mim, depois antes dos seus pais, e por aí vai. Né? Ele faz esse jogo, tá? Lógico, para amarrar tudo na existência de Deus. Mais uma vez aqui, tranquilo, entenderam a ligação da primeira, da segunda e da terceira via? Sim. Beleza. Vocês estão entendendo as coisas muito fácil aqui dessas teorias. Tem que complicar um pouquinho mais. Aqui, o que vem? A quarta via são graus de graus de perfeição. Assim, olha, tudo que existe pode ser comparado, mas só que eu preciso ter um padrão para poder comparar, tá? Por exemplo, como é que eu posso falar aqui sem usar algum outro exemplo que complique? Para poder intitular um jogador de futebol como sendo o melhor jogador de futebol do mundo, eu tenho que ter um padrão de melhor jogador de futebol do mundo.
Então, o que eles vão falar? Ele vai falar assim, pô, é o Neymar o melhor jogador do mundo? Não, o Neymar ele tem alguns indícios que ele é um bom jogador, que ele pode se tornar ser o melhor do mundo, mas não está no patamar. Tá? Se a gente pegava assim, pô, quem está hoje com grande perfeição? Nem sei quem ganhou agora o melhor do mundo. Foi o Cristiano Ronaldo ou o Messi agora? Algum menino que gosta de futebol e que tiver prestando atenção na aula, fale aí quem que é. Mas então perceba, eu tenho sempre um parâmetro para comparar, tá? Só que o problema é, eu não posso ficar comparando algo com algo inferior. Por exemplo, eu não posso comparar uma Ferrari com um Fusquinha. Um Messi. Então a gente pode falar assim, por exemplo, a perfeição máxima de jogador de futebol é o Messi. Então eu vou nivelar, eu vou fazer assim, ó, a peneira a partir do Messi. Então Messi e Cristiano Ronaldo estão brigando ali. Abaixo deles, então tem os caras que têm os graus de perfeição. O que Agostinho, o que Aquino ele vai jogar e falar assim, ora, se eu tenho que comparar sempre com algo mais perfeito do que o outro, né? Se eu tenho que ter algo perfeito para poder ter como modelo, esse algo perfeito é Deus. Então, assim, ó, eu posso provar a existência de Deus da seguinte maneira, que se você entender que a bondade, a verdade e a nobreza são elementos que fazem ter um ser perfeito, então Deus é benevolente, Deus é verdadeiro, Deus é justo, Deus é nobre. Então Deus ele é o exemplo de ser perfeito. Por isso que eu posso provar a existência de Deus. E por fim, a última via é a via da finalidade dos agentes naturais, né? Que vem também a máxima de Aristóteles. Todos os seres se dirigem para alguma meta ou fim último. Se guiado por uma meta ou finalidade, ser guiado por uma meta ou finalidade implica em alguma mente que direciona ou planeja esse objetivo. Então, aquilo que Aristóteles fala assim, todo ser possui uma finalidade. Tem que ter uma finalidade. Aí, o que Aquino ele acrescenta? Ora, mas se todo ser tem uma finalidade, isso quer dizer que alguma mente, alguma causa anterior a ele, pensou a sua finalidade. Tá? Então, quem é essa grande mente? Deus. E se nós formos pegar, qual que é a análise que Aquino ele vai fazer? Justamente a análise de que Deus quer que a sua criação contemple a sua face no céu. Então, a finalidade dos homens, né, dos seres humanos, seria o céu, o paraíso, que lá você contemplaria a face de Deus. Aqui, então, para finalizar, né, a aula, alguém deve estar pensando assim, mas, professor, se então, dentro dessa visão de Aquino, a finalidade dos homens, se o homem ele foi criado com a finalidade para ser bom, ele foi criado com a finalidade para contemplar Deus no céu, no paraíso, por que existe o pecado? Por que existe o mal? Por que as almas humanas podem ser condenadas para o inferno? Ou melhor, por que as almas vão para o inferno? Ora, então Deus não é bom. Esse foi um dos principais argumentos que as pessoas que eram contrárias ao cristianismo, contrárias a toda essa ideia desenvolvida de Deus, batia. Isso veio desde lá do início do cristianismo, tá? Tanto que isso se chama paradoxo de Epicuro. Tá? Então, veja, começa a ser os primeiros cristãos, eles foram questionados nisso. Então, por que existe o mal no mundo? Como se deu a origem a esse mal? Ora, se Deus pelo aquilo que você está explicando, se Deus ele é criador das coisas, se Deus ele é isso, aquilo outro, então Deus também criou o mal. Né? Como é que fica toda essa situação? Por isso, então, esses filósofos cristãos desenvolvem algo chamado teodiceia, que é a explicação da origem do mal no mundo.
só para aqui, para título de curiosidade, para finalizar, e como é que é a resposta que dá, esse dilema de Epicuro, ele funciona da seguinte maneira. Epicuro, ele foi um filósofo clássico grego, que não se converte ao cristianismo, né, que na verdade tinha como meta bater de frente ao cristianismo, e ele fala, Deus, nesse dilema, ele apresenta a impossibilidade de Deus ser bom, onipotente, onipresente e onisciente ao mesmo tempo. O que ele vai falar assim, olha, se Deus ele é bom, onipotente e onisciente, então ele sabe aonde tem o mal, tem o poder para acabar com o mal, quer acabar com o mal, mas não acaba. Então ele não é onipresente, ele não pode estar em todos os lugares. Agora, se ele é onipotente, onisciente, onipresente, então ele tem o poder para acabar com o mal, ele tem o conhecimento do mal e ele tem o poder para acabar com o mal. Por que ele não acaba? Sinal que ele não é bom. E por aí vai. O paradoxo funciona nessa seguinte maneira. Qual que é a resposta que Tomás de Aquino vai dar, que vem também de uma linha de Agostinho? Ele vai falar, e aí é interessante, né, seria até mesmo você, quem quiser ver, assistir aquele filme Deus Não Está Morto, né, que ele vai falar assim, ora, eu não posso falar que o mal é criação de Deus. Na verdade, o que eu posso falar é que o mal ele é a ausência de Deus. Tá? Deus não criou o mal. O mal está presente. Aqui, deixa eu pegar o que a apostila fala para não levar vocês ao erro. Mas ele vai falar assim, ó, o mal existia no sujeito. Tá certo? O mal, ele é fruto do pecado. Deus não criou o pecado. Tá? É essa defesa que ele vai falar. Então, no momento em que o homem conhece o pecado, ele também vai conhecer o mal. Tá? Mas aquele exemplo, eu posso falar que a escuridão foi criada pela luz? Não, porque a escuridão nada mais é do que a ausência da luz. Então, quando eu tenho uma ausência de Deus, eu vou estar lá, eu vou ter a presença do mal. É assim que eles buscaram dar a resposta a esse dilema de Epicuro, justamente provando que não é criação de Deus a existência do mal. Tá certo? Meus queridos e minhas queridas, alguma dúvida, questionamento, aflição, indagação, comentário? Não, senhor. Tá tranquilo. Essa matéria tá tranquila. Então tá. Como eu acabei aí até mesmo abusando um pouquinho do tempo, vou deixar para um outro momento ali fazer o que vocês pediram sobre as curiosidades relacionadas à Idade Média, tá certo, gente? Galera, agradeço a participação aí de todos. Abração, boa semana aí, tá? E bom terceiro bimestre a todos, gente. Abraço, tchau, tchau. Obrigada, senhor. Boa semana para você também. Tchau, Sor. Tchau, tchau.